Acabou, chega, é o fim. Ou será que não? Loki chegou ao fim nesse sexto episódio maravilhoso. Mas o final não quer dizer que essa história acabou. Tem muito mais ainda por vir. Se você quiser saber tudo que nos aguarda, não só em Loki, mas em todo o MCU, fica comigo até o final dessa análise do sexto episódio de Loki. Vem! Fala, meu jovem, beleza? Aqui é o Cross e, cara, sabe aquela série que quando ela é anunciada, você fica daquele jeitinho, tipo, mano, pra quê? Não vai sair nada daí. Com o Loki, eu confesso que foi a minha primeira reação. Ainda mais por se tratar de um vilão que a gente já sabia da história dele, a gente já sabia qual ia ser o destino dele. Ou melhor, a gente achava. A partir daí vem a Marvel e surpreende todo mundo e lança esse espetáculo que foi a série do Loki. E antes de começar a nossa análise do último episódio, eu quero falar rapidinho da série como um todo. Que pra mim, apesar de tudo, a série não é perfeita. Ela apresenta ali alguns momentos de pontos baixos, mas que são momentos que, querendo ou não, fazem parte pra contar essa história espetacular. E que desde o seu primeiro episódio até o último, nós criamos várias teorias aqui. Fomos até refutados em alguns, mas no final a Marvel vem e dá aquele acalento para nossas almas e ouve as nossas teorias, ouve as nossas conspirações e entrega de forma magistral o que a gente tava esperando. Porque se você acompanhou a saga do Loki aqui no canal, você sabe do que eu tô falando. E após o flashback da vida da Sylvie, nós temos finalmente a juíza Ravonna entrando no elevador dourado. E o que nós encontramos lá, é claro, é ele, Mephisto. Já que no início nós fomos muito refutados nas nossas teorias, mas no final nós acertamos. Ou melhor, acertamos a maioria das coisas ali. Mas vamos lá, chega de enrolar, dá o seu like aqui pra mim nesse vídeo. E vai começar a nossa análise do episódio, que como sempre, começa do começo. E já dá um show de referência já ali naquele comecinho, naquele túnelzinho do tempo passando, que já arrepia desde o começo, quando toca a musiquinha ali do Capitão, que dança com a Peggy Carter. Tem também o Pantera Negra gritando Wakanda Forever. Mano, tá tudo ali nesse comecinho pra simbolizar a linha do tempo sagrada. Tudo que a gente viveu até aquele momento no MCU. Então a gente chega na frente do castelo do vilão com aquela conversinha do Loki e da Sylvie, que até parece que tá ali pra encher linguiça, mas que já é um ponto muito importante que só reforça toda a mágoa e ressentimento que a Sylvie tem pela TVA e tudo que ela fez pra ela todo esse tempo. Só nessas linhas de diálogo aí no começo, sem contar tudo que ela passou durante a série, só reforça toda a atitude dela de ir até o final com o plano pra derrubar o vilão no final do episódio. Enquanto a nossa dupla conversa do lado de fora do castelo ou do templo, chame como você quiser, a porta se abre, os dois entram e eles dão de cara com o demônio! Ou melhor, com a senhorita Minutos. E olha, mano, aqui ó, desde o começo da série você não me enganou nem um minuto, viu, senhorita Minutos? Porque eu falo desde o começo da nossa saga aqui no canal, sempre que a senhorita Minutos aparecer, preste bem atenção no que ela fala. Ela sabe de tudo, ela esconde tudo, ela revela nesse episódio principalmente apenas o que ela quer que os outros saibam. E como eu disse, preste bem atenção nesse capeta aí, porque é nesse momento que nós somos introduzidos ao nosso vilão, ou melhor, ao nome do nosso vilão da série, aquele que permanece. Sim, o nome é bem esquisito para um vilão, mas que ele foi adaptado dos quadrinhos aqui para a série, de uma forma bem interessante que se encaixa certinho no que foi apresentado até agora. E para quem não sabe, aquele que permanece é um personagem dos quadrinhos da Marvel, que é o último ser sobrevivente ao tempo. Ele é o último ser que vai estar lá nos minutos finais do tempo. E quando já não existia mais nada, ele resolve criar os Guardiões do Tempo e recriar assim uma nova linha do tempo, recomeçando do zero. Familiar, né? Pois então, eu acredito que para não encher tanto a série como o próprio MCU de personagens secundários, a Marvel deve ter pensado da seguinte forma: bom, já que existe toda essa parada aí de variante, vamos dizer que no MCU aquele que permanece é uma variante do Kang. E aí ele foi o responsável pela criação da TVA e dos Guardiões do Tempo, assim como é nos quadrinhos. Mas aqui sendo uma variante do Kang. Ou seja, nós acertamos no vídeo anterior
quem seria o vilão da série, uma variante do Kang. Nós só erramos o nome. Mas voltando aqui para a Senhorita Minutos, ela revela, além do nome do vilão, que ele pode colocar a Sylvie e o Loki de volta na linha do tempo sagrada, seja destruindo os Vingadores ou até mesmo derrotando o Thanos e ficando com a manopla do infinito. Como se aquele que permanece pudesse criar um universo ao seu bel prazer. E é lógico que falando isso ela vai direto na ferida do Loki, tanto que nessa cena você consegue ver no semblante dele que ele dá ali uma titubeada. Provavelmente imaginando todo o poder que ele poderia ter nessa nova linha do tempo em que ele sairia o vencedor. Mas o homem mudou e mesmo com essa carinha de quem ia aceitar a proposta, ele acaba recusando. Afinal, é isso que a série vem mostrando pra gente desde o começo, essa mudança do Loki pra tentar ser uma boa pessoa que não trai os seus companheiros. E após esse diálogo entre o Loki e a Sylvie e a Senhorita Minutos, nós somos transportados para a sala da juíza Ravonna Renslayer, que mostra a Senhorita Minutos entregando alguns arquivos para Ravonna. Você lembra do último episódio em que a juíza pede para a Senhorita Minutos os arquivos da criação da TVA e da criação da linha do tempo? Então, aqui mostra a Senhorita Minutos entregando os arquivos para Ravonna, mas não são os arquivos que ela pediu. São arquivos que nós não sabemos ainda do que é, mas que com certeza mexeu com a Ravonna e fez ela ir atrás do seu livre-arbítrio. Será que é algum plano do Kang? E aqui finalmente teremos o romance dos dois sendo explorados na série? Sobre isso não sabemos dizer, mas nós sabemos dizer que o Mobius não é lá um grande lutador. É isso que você acha? Vamos ver. Tem razão. E logo após isso nós voltamos para o templo e vemos o Loki e a Sylvie andando no corredor e se deparando com 4 estátuas de Guardiões do Tempo. E aqui fica o questionamento. Nós conhecemos apenas 3 Guardiões do Tempo. Sempre foi mostrado pra gente apenas 3. Por que será que existe a estátua de um 4º Guardião ali? Será que aquele que permanece é um Guardião do Tempo? Será que ele derrotou os Guardiões do Tempo e acabou tomando aquele templo pra ele? Fica aqui a dúvida, porque o que nós aprendemos nessa série do Loki é que as pessoas mentem. E se os planos daquele que permanece, tudo que ele falou pro Loki e pra Sylvie, seja apenas para manipular eles, para que eles acabassem ocupando o lugar dele? Fica aí o questionamento. E cara, aqui finalmente nós temos a aparição dele. E mano, palmas. Palmas para Jonathan Majors. Você é maravilhoso, cara. Você tá usando chinela. Tem que respeitar quem usa chinela e é um vilão de chinela. Que doideira. Desde o momento que ele apareceu até o final, ele me cativou muito. É um cara de respeito. O ator tá incrível. E, mano, na hora que ele aparece ali com aquela capinha roxa e aquele sorrisinho, eu comecei a gritar aqui: meu Deus, a gente acertou! É o Kang! É o Immortus! Ah! Obrigado, Marvel! Que doideira. E realmente, obrigado, Marvel, por ter ouvido os fãs. Talvez ali só faltou o Mephisto em WandaVision. Faltou! Mas pelo menos agora nós temos o Kang, o que o pessoal estava pedindo. E sério, não se enganem com a aparência desse vilão. Porque, por exemplo, nessa parte em que ele usa o Temp Pad dele para desviar dos golpes da Sylvie, ele Que doideira. Ele diz que sabe de tudo o que vai acontecer até aquele momento. Lembrando que aquele momento é o fim dos tempos. A partir daqui, tudo começa a ser reescrito. Ou seja, esse cara é simplesmente um dos maiores vilões já introduzidos no MCU. Pelo simples fato dele saber tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer. O nível de poder desse cara tá muito acima do Thanos e de qualquer ameaça que já surgiu na Marvel nos cinemas. E outra pergunta que ficou no ar foi quando o Mobius foi embora e disse que ia tacar fogo na TVA e todo mundo ficou se perguntando como que ele ia fazer isso. E mano, até parece que o Mobius ia usar de violência, né? O cara é um gênio, ele não precisa de violência. Ele começa a levar os guardinhas da TVA até o momento em que a Ravonna era diretora da escola, revelando assim para todo mundo da TVA a farsa que é a TVA. É um plano tão simples e sutil, mas que funciona. Funciona muito mais do que ele chegar lá gritando a plenos pulmões que todo mundo ali é uma variante. Mobius, eu te amo.
por todo o tempo. E quando voltamos para o Loki, a Sylvie e aquele que permanece, nós temos ele revelando que ele já teve vários nomes ao longo dos tempos. E uma delas é Conquistador, que para quem não sabe, essa é a alcunha do Kang nos quadrinhos. Ele atende pelo nome de Kang, o Conquistador. Nós começamos a entender um pouco melhor por que ele tem esse nome de Conquistador, quando ele começa a revelar o seu passado para o Loki e para Sylvie. Ele revela que há muito tempo no passado, ele foi um cientista que conseguiu alcançar o multiverso. E, consequentemente, todas as suas outras variantes acabaram descobrindo essa mesma forma e entraram em contato uma com a outra. Tudo ia muito bem, obrigado no começo, mas como tudo que é bom dura pouco, e o egocentrismo das pessoas é maior do que tudo, essas variantes do Kang acabaram travando uma guerra multiversal, em que aquele que prevalece acabou saindo vencedor depois de controlar o poder do Alioth e isolar a nossa linha do tempo sagrada de todas as outras linhas do tempo, criando assim a TVA e impedindo que a nossa linha do tempo chegasse até os outros universos. Na cabeça dele, ele estava agindo como um dos maiores heróis que já existiram, mas na cabeça das pessoas que escapam dessa linha do tempo, criando as ramificações, ele não passa de um ditador, e com certeza a Sylvie deve nutrir esse sentimento por ele. E mesmo tendo vencido essa guerra multiversal, aquele que prevalece conta para o Loki e para Sylvie que se eles matassem ele, eles iam acabar liberando outras variantes dele. E que talvez uma variante maligna muito pior, talvez o Kang, talvez o Immortus, quem sabe, poderia conquistar a linha do tempo ou simplesmente destruir a nossa linha do tempo por vingança dela ter saído vitoriosa da guerra multiversal. E com todas essas cartas na mesa, e por se tratar de uma série que tem como tema central a mentira e a traição, finalmente acontece aqui a traição que eu fiquei matutando no episódio anterior, que é a traição do Loki e da Sylvie. Já que o Loki começa a pensar que o Kang tá falando ali pra eles pode ser verdade, e que se eles matarem o Kang ali, uma coisa muito pior pode acontecer. Mas a Sylvie quer seguir com o plano até o fim, e finalmente acontece a traição do Loki e da Sylvie, em que os dois acabam brigando, já que o Loki acaba traindo o andamento do plano que era pôr fim a isso tudo. Porque, como eu disse no começo da análise, a vida da Sylvie é totalmente diferente da do Loki. Ela nutre mágoa, ela nutre rancor pela TVA, que tirou tudo dela desde quando ela era criança. Ela tinha que continuar com o plano independente do que fosse acontecer, já que ela queria vingança pela vida perdida dela. E após toda essa confusão e a primeira traição do Loki para Sylvie, nós temos o Loki abrindo seu coração para ela, se declarando ali para ela, e nesse momento eu pensei, é isso, vai morrer, a Sylvie vai matar o Loki, não tem como, tá focando muito a cara dele, ele tá chorando, se tá chorando, tá focando, vai morrer. Mas eu acho que o que aconteceu foi pior, porque na minha opinião, a traição é pior do que a morte. A Sylvie, ela beija o Loki como se estivesse concordando com ele, mas era tudo um plano para roubar o Tempad e mandar o Loki de volta pra TVA. Mano, arrepiou de verdade a cara do Loki de traído, de ter sido traído por uma das únicas pessoas que ele amou de verdade. Mano, Tom Hiddleston, você tá de parabéns, você sente a tristeza do Loki ali. Em contrapartida, nós temos a Sylvie na sala do vilão, que nem se questiona muito, ele aceita o seu destino, que é a faca no bucho. E a série vai entrando nas suas cenas finais, e nós temos finalmente o multiverso sendo criado. A cena que nós queríamos desde o primeiro episódio, que é a criação do multiverso, finalmente aconteceu. E o Loki sai correndo pela TVA até encontrar o Mobius e a B15, que não reconhecem ele, e você fica, eita caralho, o que está acontecendo aqui? A cena abre e nós temos a estátua do Kang no lugar da estátua dos Guardiões do Tempo na TVA. Ou seja, o Loki é o primeiro personagem da Marvel que está oficialmente introduzido no multiverso, e isso abre infinitas possibilidades. Nós podemos ter facilmente, com a criação desse multiverso, a presença dos X-Men, já que agora é fácil para a Marvel explicar que os X-Men sempre estiveram ali
só que em outro universo. Deadpool também, já que ele faz parte do universo da Fox, e o Homem-Aranha e seus vilões, o Venom, o Mobius, mano... E outro ponto bem interessante é no final de WandaVision. No final, quando a Wanda escuta o pedido de socorro dos filhos dela, pode ser que esse pedido não esteja vindo do livro que ela está lendo, mas sim, esse momento é o momento em que o multiverso foi criado e ela está ouvindo o pedido de socorro dos filhos dela através do multiverso. Porque apesar de tudo ter aberto, todas as linhas do tempo ter sido abertas, tudo se unifica numa coisa só. O multiverso é real, ele está entre nós e vai caber ao coitado do Doutor Estranho criar 1 bilhão de braços para resolver tudo isso. Resumindo é isso, Loki pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na Marvel, desde, sei lá, Capitão América e o Soldado Invernal, desde Vingadores, Guerra Infinita, enfim, toda a saga do Thanos em geral. Eu acredito que essa série foi um divisor de águas da Marvel. Existia o universo da Marvel antes do Loki, e agora existe o universo após Loki. Mas é bom a dona Marvel tomar um pouquinho de cuidado, porque mexer com o multiverso pode ser um pouco confuso. E o que era o início de um sonho pode acabar se tornando em um pesadelo. Mas eu acredito que está tudo em boas mãos. E você, o que você acredita? Comenta aqui pra mim o que você achou da série do Loki. Pra onde, qual que é o rumo que essa série vai tomar, já que tá confirmado uma segunda temporada. Deixa a sua teoria aqui pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada de Marvel que a gente traz aqui pra vocês no canal. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos para eles entenderem um pouquinho mais sobre a série do Loki. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa nossa jornada através do mundo do Loki. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou!